Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra e um grande privilégio poder estar aqui para mais uma conversa nesse dia e sempre meditando em algo que seja proveitoso para a nossa fé e que nos posicione corretamente em relação às profecias para esse dia. Haja visto que o propósito pelo qual Deus enviou a mensagem de Malaquias 4 foi para restaurar a nossa fé à condição original. Essa é a grande profecia que estava no livro de Joel. Ele disse: eu restaurarei, diz o Senhor. Inclusive, o apóstolo São Pedro, em Atos 3, disse que a volta de Jesus Cristo não aconteceria sem que houvesse a restauração de todas as coisas, de acordo com Joel capítulo 2. Muito bem, então eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, quem é esse Melquisedeque, e alinhá-lo com João capítulo 8, que para nós é muito importante nesta hora, para podermos compreender o plano de Deus para esse dia. Porque tudo o que acontece com Abraão, acontece com a semente eleita. Porque, sendo nós filhos da promessa, nós estamos supostos a andar nas pisadas de nosso pai Abraão pela fé. Veja, a semente real, a verdadeira igreja, veja, essa que é predestinada, chamada por Deus desde antes da fundação do mundo, ela é chamada pela Bíblia de o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual, de acordo com a profecia. Então, São João, capítulo 8, verso 39, Jesus, naquele pleito que ele teve com os judeus, os fariseus, ele disse: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Agora, nesse caso, fazer as obras, de acordo com São João 6, é crer naquele que Deus enviou. Então veja, seguindo aqui: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Naturalmente que Jesus estava se referindo a Caim. Veja, ele foi nascido em prostituição, ele foi o primeiro mentiroso da Bíblia e o primeiro assassino da Bíblia. Isso identifica a sua origem. Jesus o está identificando como o próprio diabo. Veja, agora, seguindo um pouquinho mais no capítulo 8, verso 56, ele disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ali estava o grande El Shaddai, o grande Elohim, aquele que apareceu para Abraão na pessoa de Melquisedeque. Veja, príncipe e rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. Então, Abraão encontrou Melquisedeque. Ele encontrou o rei da cidade antes de encontrar a cidade, no final da jornada. Logo depois de que ele saiu e conquistou, veja, Ló das mãos do inimigo, então Melquisedeque se apresenta para Abraão no final da jornada e lhe dá pão e vinho.
Veja, um tipo maravilhoso da nossa jornada aqui na terra. Porque o que acontece com Abraão também acontece conosco. Por isso que o mesmo Deus que Abraão viu é o mesmo Deus que nós temos enxergado aqui no tempo do fim, porque nós estamos fazendo as obras de Abraão, ou seja, reconhecendo o dia, a hora e a mensagem, reconhecendo que Deus estava num vaso de barro, um corpo humano. Veja, qual é a diferença? Lá atrás, ele veio da teofania, veja, e tomou um corpo de carne, comeu, bebeu, Abraão lavou os seus pés. Veja, mas aqui, depois da cruz, ele pôde entrar num corpo humano. Veja, agora a promessa é muito maior. Lá atrás, era um corpo sem pecado, mas aqui foi um pecador arrependido, lavado pelo sangue de Jesus, purificado e de acordo com a profecia, sem mancha, sem culpa, sem coisa alguma. Veja, mas Deus se apresenta para a semente real de Abraão, assim como ele está fazendo conosco hoje, os eleitos, aqui no final da jornada, no tempo do entardecer, aparecendo, veja, para um povo que, assim como Abraão exultou em ver o seu dia, nós também estamos nos alegrando na manifestação do Filho do Homem. Então diz o profeta na mensagem, quem é esse Melquisedeque, a partir do parágrafo 112. Ele disse que aquele Melquisedeque era o próprio Deus. Agora vemos aqui claramente o segredo completo de nossas vidas na jornada e morte e para onde vamos depois de morrer. Também a predestinação está clara aqui. Agora escutem enquanto ensinamos isso atentamente. Veja, as etapas do eterno propósito que ele tinha em seu secreto agora tem sido revelado. Tudo está ali em Abraão. Gênesis 12, Abraão é chamado para fora da Babilônia. Gênesis 15, Abraão é santificado quando Deus manda ele matar os animais e colocar cada parte uma na frente da outra. E no entardecer, Deus passa entre aquelas metades em forma de uma nuvem, em forma do pilar de fogo. Gênesis 17, ele é circuncidado. Gênesis 18, Deus aparece em carne humana. Logo em seguida, eles são transformados e podem então receber o Filho. Da mesma maneira, nós estamos passando pelo mesmo processo. Estamos enxergando o plano de Deus para as nossas vidas. Veja. Notem, todavia, há 3 etapas até a perfeição. Exatamente como ele redime o mundo. Da mesma maneira, ele redime sua igreja. Tivemos o dilúvio, que lavou a terra. Logo, o sangue de Jesus santificou a terra quando foi derramado no Calvário. E agora ele está esperando o batismo de fogo para a purificação e logo em seguida o milênio. Veja, ele redime as pessoas em 3 etapas. Agora vejam, primeiro é a justificação com Lutero. Segundo, a santificação, como Wesley pregou. Terceiro, o batismo no Espírito Santo, isso é correto. E então vem o rapto. A mesma coisa lá com Abraão. Agora, o mundo, como ele redimiu ele é o mundo, a primeira coisa que ele fez, quando pecou, ele lavou no batismo com água, isso é correto. Então ele da cruz deixou cair o seu sangue sobre ele, e o santificou e o chamou seu. E então, o que faz ele? Assim como ele arrancou todo mundo de vocês, e renovou a coisa inteira pelo ardente batismo do Espírito Santo, ele também renovará o mundo, e o queimará completamente com fogo e limpará cada germe, por milhões de milhas de altura, e tudo será limpo. E então haverá novo céu e uma nova terra, exatamente como vocês são, uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo lança a mão de vocês. Veja, a coisa toda, tudo é purificado. Então tudo está em 3. O nascimento natural está em 3, que é a primeira coisa que ocorre com uma mulher que está dando à luz a um bebê. O que surge primeiro? Água. Qual é a coisa seguinte? Sangue. Qual é o próximo processo? Vida. Água, sangue e espírito. O que acontece à planta? Se apodrece. E a próxima coisa? O talo. Qual a próxima? A bora. Qual a próxima? A vagem. Então o grão sai disso. São 3 etapas disso até chegar ao grão. Veja. Então Deus indica isso. Isso é coisa muito profunda.
Isso sempre tem sido correto. Deus o vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que o predestinado é o único que é considerado na redenção. Deixe-me dizer isso outra vez. O predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem agir como se fossem, pensam que são, porém a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados, porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. Redimir algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Aleluia! Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Por isso haveria um novo Efésios, para revelar essa grande verdade. Veja, sendo eterno com ele no princípio, vida eterna que vocês tinham, seu pensamento do que vocês eram. Só que ele queria que vocês, ele queria que eu estivesse de pé no púlpito, ele queria que vocês se assentassem nesses bancos essa noite, e então estamos servindo seu propósito eterno. E o que saiu de casa só veio à terra para servir o seu propósito. É isso correto? Bem, depois de se tiver acabado, ele é trazido de volta, num estado glorificado. Tem amadurecido e é trazido isso de volta. Então tudo está ali, representado em Abraão e Sara. Veja, transformados para receber o filho. E nós aqui agora, através dessa mensagem, reconhecendo o mesmo Deus que veio a Abraão, nós estamos praticando as mesmas obras que Abraão praticou, nós estamos crendo no que Abraão creu, para provar a nossa eleição e a nossa predestinação, porque o mesmo Deus, aqui no tempo da tarde, veio cumprir sua promessa de acordo com o que ele havia prometido para a semente real de Abraão. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário, para mim faz bem eu ler. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.